Existe uma hipótese fascinante de que Miguel Ângelo escondeu a anatomia de um cérebro na famosa pintura A Criação de Adão. Em 1990, um médico publicou uma interpretação surpreendente. O manto que envolve Deus nessa pintura pode ser uma representação anatômica precisa de um cérebro humano. Mas esse não seria o único detalhe intrigante. Alguns estudiosos também sugerem que outra parte da mesma pintura lembra a forma de um útero, o que poderia simbolizar o nascimento espiritual da humanidade. Curiosamente, quase ninguém fala sobre isso no YouTube em português. Algumas obras de arte atravessam os séculos porque dizem muito mais do que parecem dizer. Elas falam em silêncio, elas escondem camadas, elas guardam ideias que só se revelam quando olhamos novamente e com mais profundidade. É o caso da pintura de Miguel Ângelo, feita no teto da Capela Sistina no início do século XVI. E quando começamos a observar esses detalhes com atenção, essa pintura deixa de ser apenas uma cena bíblica e passa a se tornar uma reflexão profunda sobre a consciência humana. E quando olhamos com atenção para essa pintura, percebemos algo ainda mais surpreendente. Existe um detalhe específico que pode mudar completamente a forma como entendemos essa cena. Mas, para perceber esse detalhe, precisamos primeiro entender o contexto em que Miguel Ângelo criou essa obra. Vamos explorar essa interpretação e dialogar com um pensamento espiritual profundo apresentado no capítulo 15 do livro Emmanuel, de Chico Xavier, que trata justamente da ideia da imortalidade da alma. E quando essas duas perspectivas se encontram, a arte renascentista e a filosofia espiritual, algo muito interessante acontece. A pintura deixa de ser apenas arte e passa a ser uma reflexão sobre o próprio destino humano. Te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que gosta desse tipo de reflexão. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Uma das interpretações iconográficas mais fascinantes foi proposta em 1990 pelo médico Franklin Meshberger. Essa hipótese foi apresentada em um artigo publicado no Journal of the American Medical Association, intitulada em tradução livre, Uma interpretação da criação de Adão de Miguel Ângelo baseada em neuroanatomia. Segundo ele, diversos elementos da pintura coincidem com uma estrutura anatômica real. O contorno do manto vermelho lembra o formato do cérebro. A posição de alguns anjos corresponde à localização do cerebelo. E o braço de Deus se alinha com a região do lobo frontal. Essa interpretação não é considerada uma prova definitiva, mas ela chamou enorme atenção porque Miguel Ângelo possuía um conhecimento anatômico extraordinário para sua época. Durante o Renascimento, ele realizou dissecações de cadáveres para estudar a musculatura e a estrutura do corpo humano. Esse fato é documentado por diversos historiadores da arte, entre eles Giorgio Vasari, biógrafo renascentista, que registrou a dedicação quase obsessiva de Miguel Ângelo ao estudo da anatomia. Se aceitarmos essa interpretação, a cena muda completamente de significado. Deus não estaria apenas criando o homem biologicamente, ele estaria transmitindo algo muito mais profundo. A mente, a capacidade de pensar, a consciência.
E isso dialoga diretamente com o espírito do humanismo renascentista, movimento intelectual que valorizava o potencial da inteligência humana como reflexo da própria divindade. A pergunta então surge naturalmente: e se Miguel Ângelo estivesse dizendo que a verdadeira criação do homem não é o corpo, mas a consciência? Você já havia lido algo sobre isso? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra consciência. E aproveite para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E eu fiz um outro vídeo sobre a pintura de Miguel Ângelo, que está no canal, e eu vou deixar o link para você assistir depois. Sob o braço esquerdo de Deus, vemos uma figura feminina que nos encara. Entre os personagens que cercam Deus na pintura, existe uma figura feminina particularmente intrigante. Ela está posicionada sob o braço esquerdo de Deus e parece olhar diretamente para a cena. Tradicionalmente, muitos historiadores identificam essa figura como Eva, ainda não criada. Nesse caso, ela estaria simbolicamente presente na mente divina, aguardando o momento de sua futura existência. Outros estudiosos sugerem interpretações diferentes, sugerem que a figura poderia simbolizar Maria, enquanto que uma figura pequena, infantil, próxima a ela, poderia representar Jesus Cristo, entendido na teologia cristã como o novo Adão. Essas interpretações aparecem em estudos iconográficos que analisam o simbolismo presente na arte renascentista. Eu não sei se isso é tão importante para nós, mas eu quis trazer porque eu pesquisei. Independentemente da interpretação adotada, essa figura reforça uma ideia interessante. A criação humana não é um evento isolado. Ela está ligada a uma história muito mais ampla da humanidade. Uma história que envolve queda, aprendizado, redenção e transformação. E isso nos leva a uma pergunta importante. Será que Miguel Ângelo estava apenas ilustrando um episódio bíblico ou refletindo sobre o destino espiritual da humanidade? Você tem por hábito refletir sobre o seu destino espiritual? Deixe seu comentário. Você conhece o conceito Imago Dei, o homem feito à imagem e semelhança de Deus? Essa ideia vem do livro bíblico do Gênesis. E ela afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito foi amplamente discutido por filósofos e teólogos ao longo da história. No contexto do Renascimento, ele ganhou uma interpretação profundamente humanista. Se o homem é feito à imagem de Deus, então sua capacidade de pensar, criar e compreender o mundo pode ser vista como um reflexo do próprio divino. É exatamente isso que muitos estudiosos veem na pintura de Miguel Ângelo. A proximidade entre as mãos de Deus e de Adão, quase se tocando, simboliza essa transmissão, não apenas de vida, algo que não pode ser visto, a consciência. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra consciência. E no livro Emmanuel, lemos sobre a ideia da imortalidade. Ali encontramos uma reflexão filosófica profunda sobre a natureza da alma humana. O texto argumenta que a ideia da imortalidade não surge apenas de crenças religiosas. Ela também emerge da própria experiência humana.
Segundo o pensamento apresentado ali, o ser humano possui uma intuição profunda de que a sua existência não se limita à matéria. Existe algo dentro de nós que aponta para além da vida biológica, algo que resiste ao tempo, algo que busca sentido. Quando olhamos novamente para a criação de Adão, essa ideia ganha uma dimensão visual poderosa. Se a hipótese do cérebro oculto estiver correta, então Miguel Ângelo pode ter repensado exatamente esse momento simbólico. O instante em que o homem recebe aquilo que o distingue da matéria, a consciência, a capacidade de perceber a própria existência. E talvez seja justamente essa consciência que desperta no ser humano a pergunta mais antiga de todas: eu sou apenas um corpo? Ou sou algo mais? E aqui eu deixo algumas perguntas para você refletir. O que realmente define o ser humano? A vida biológica? Ou a capacidade de pensar e questionar a própria existência? Será que aquilo que chamamos de consciência é apenas um fenômeno do cérebro? Ou um reflexo de algo mais profundo? E se a busca pela imortalidade da alma for, na verdade, uma consequência natural da própria consciência? Sabe aquele seu amigo filósofo? Mande esse vídeo para ele, peça para ele se inscrever no canal e trocar o sininho. Tocar o sininho, para ser informado sempre que for postado um vídeo novo. Mas essas perguntas são profundas e necessárias. Talvez seja por isso que essa pintura continue fascinando o mundo há 5 séculos depois. Porque ela não oferece apenas respostas prontas, ela oferece perguntas. E algumas perguntas são tão profundas que atravessam gerações. Miguel Ângelo talvez tenha entendido algo essencial sobre o ser humano. Entre Deus e Adão existe um pequeno espaço. Um espaço mínimo, mas é justamente ali que nasce a consciência. E talvez seja ali também que começa a nossa busca pelo sentido da existência. Eu te convido a assistir o vídeo O Segredo Espiritual da Criação de Adão, de Miguel Ângelo. Se este vídeo te trouxe uma nova forma de olhar para esta obra extraordinária, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui no Palavra Cria, buscamos compreender não apenas os textos e as imagens, mas aquilo que elas dizem sobre nós mesmos. Até!